Eu não sei vocês, mas eu estava com saudade de pregar aqui. Já são 3 domingos sem ministrar. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo bem importante. A importância de um pai. A importância de um pai. E eu quero falar sobre 4 pais. 4 pais. 2 são bíblicos e 2 não. Então nós vamos falar sobre isso hoje. É uma alegria a gente poder reunir a nossa igreja todo domingo. É uma graça de Deus a gente poder ter as portas abertas. É muito bom a gente poder viver num país onde a gente pode adorar a Deus sem restrição. Gente, existem países que nossos irmãos não podem se reunir sequer com um grupo de 10 pessoas por causa da perseguição, por causa da força do maligno contra o povo de Deus. Então nós temos graça de Deus e favor de Deus de poder nos reunirmos todo domingo aqui. É uma bênção isso. Então não deixe de vir, não deixe de participar, não deixe de frequentar. Porque muitos irmãos nossos que estão em outros lugares gostariam de ter o privilégio que vocês têm. Muitos irmãos não têm sequer uma Bíblia. Existem lugares que eles têm Bíblias que é para várias pessoas. E quando Bíblias chegam lá, gente, eles pegam aquela Bíblia e dizem, isso é para mim, só para mim? Meu Deus, que alegria. E a gente sequer lê a nossa Bíblia. A gente sequer dedica tempo em estar com Deus, aprendendo da palavra de Deus. Nós lançamos um desafio no começo do ano. Eu nem vou pedir para levantar a mão quem está lendo. Não quero fazer isso, mas você sabe se você está lendo ou não dentro daquela programação que nós fizemos. E a gente quer crescer em Deus, mas a gente não faz nada para isso acontecer. A gente quer Deus na nossa vida cada dia mais, mas a gente quer do nosso jeito. Deus que se vire para atender o meu desejo, um monte de gente mimada, filhos mimados. Quem suporta um filho mimado? Eu trabalho num supermercado e a gente está no andar de cima. Agora não mais, mas antes nós tínhamos um hall onde a loja, a gente conseguia ouvir o som da loja. Gente, que terrível é ouvir um filho mimado dentro de um supermercado. Fazendo birra porque queria tal coisa, queria isso, ou queria se jogando no chão e chorando. Meu Deus do céu, no meu tempo não tinha essas coisas. A mãe só dava aquele olhar 43 e acabou, nem perguntava se podia ou não. Hoje em dia está cheio de criança mimada. E sabe o que aconteceu? Essas crianças cresceram e continuam sendo mimadas. Vem para a igreja mimado. Deus, o Senhor tem que me dar. Deus, o Senhor tem que fazer isso, senão não vou mais. Ai, irmão. Deus deve ter um amor tão grande mesmo. Se fosse eu dizer, não quer vir? Fique em casa, tem quem quer. Me desculpe a minha sinceridade, mas às vezes é isso. O povo mimado. Não era sobre isso que eu ia falar, mas eu não posso deixar de falar isso. Cheio de banco sobrando, porque tem irmão que ficou em casa para ver a novela, o Faustão. Na novela na quarta-feira e o Faustão no domingo. Está se enchendo mesmo de Deus com o Faustão. Me perdoem, eu não podia deixar de fazer isso. Mas chega de criancice, gente. A importância de um pai eu quero falar hoje. O que o pai faz com o filho? Qual é a função do pai para com o filho? Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente aprontava porque nós éramos em 6 e era bem próximo às idades. A gente estava aprontando, a mãe dizia uma frase. Eu vou falar para o pai de vocês. O que acontecia? Nossa, virava um sossego em casa. Parecia que não tinha criança, né? Porque o pai é a figura de maior autoridade dentro de casa. O pai é aquela pessoa que tem que ter autoridade. Por isso que todo mundo morre de medo. Lá em casa, dos 6, eu volto a dizer, o único que apanhou do meu pai fui eu. De tão bonzinho que eu era, gente. Eu era um melzinho. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 22, capítulo 2. Eu vou falar do primeiro pai. Esse pai foi Abraão.
nada mais, nada menos do que o pai da fé. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Gênesis 22, 2. Abraão foi chamado pai da fé por causa dessa situação que nós vamos ler agora. Todos acharam? Amém? Gênesis 22, 2. Veja, Abraão tinha recebido uma promessa lá atrás de Deus, que ele teria um filho. Ele tentou fazer besteira e atender o desejo da mulher dele, encurtando o caminho, tendo um filho com a serva. Só deu problema. Só deu confusão. Quando a gente recebe algo de Deus, espere que Deus vai fazer. Sabe qual é o grande problema nosso? Ansiedade. Mas Deus falou. E daí você quer ajudar Deus a resolver a situação. Gente, eu estava conversando com o Wilton esse tempo atrás. Tem gente que vem e diz pra gente: ora por mim, pastor, para eu ganhar na Mega Sena. Porque se eu ganhar na Mega Sena, o dízimo vai ser gordo. Eu preciso disso. Misericórdia, gente. Querendo ajudar Deus a te abençoar. É de dar risada, mas sinceramente a gente chora quando ouve isso. Gênesis 22, 2. Depois dele ter recebido a promessa do filho mesmo, de Sara ter nascido, Deus chamou Abraão e disse para ele. E acrescentou Deus e disse: toma teu filho, seu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Pega teu filho. Deus falou isso. Vá matar ele para mim. Aí eu pergunto para você, que é mãe ou que é pai, se você ouvisse uma proposta dessa de Deus, sabe o que você ia dizer? Tá amarrado em nome de Jesus, isso não é Deus não. Meu filho eu não dou. Mas Deus pediu para Abraão. Sabe por quê? Ele estava provando o coração de Abraão. Deus conhecia a fé de Abraão? Conhecia. Deus conhece a fé que tem dentro do teu coração. Ele sabe a quantidade de fé que tem. Se é um fezão ou se é um fezinho, né? Mas Deus sabia isso. Quem precisava saber o tamanho da fé que tinha? Abraão. Por isso que Deus fez esse desafio. Gente, um homem viveu anos esperando aquele filho. Anos. O homem tinha mais de 100 anos. A mulher dele também já estava velhinha. Quando ele ouviu essa promessa, eles já estavam bem velhinhos. Sabe o que Abraão falou para Deus? Senhor, só se o Senhor ressuscitar o morto. E a minha velhinha não tem mais costume de mulher, ou seja, ela não ovula mais, não tem mais menstruação. É impossível. Mas ele riu quando ele olhou para frente com os olhos da fé e viu a promessa se cumprir. Porém, Sara estava escondida e ela riu também. Qual foi a diferença das risadas? Sara não riu olhando com os olhos da fé a promessa se cumprir. Sara riu da cara do anjo, dizendo assim: esse anjo, ó, eu velhinha desse jeito, nunca fui estéril a vida inteira e vou ter filho. Veja a diferença de risos. Existe riso de fé. Existe riso de dúvida. Aqui está um exemplo. Sara riu da cara do anjo, achando que ele não tinha poder para fazer aquilo na vida dela. E o que aconteceu? O anjo foi embora. Abraão teve fé e, ó, cumpriu a promessa na velhinha. E ela engravidou. Gente, que alegria! Que alegria, mas é de rir mesmo, com os olhos da fé, que alegria! Eu quero chegar nesse meu tempo de velhinho como Abraão. Aleluia!
A palavra de Deus diz que até na velhice darão frutos. Oh, aleluia! Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. É ou não é verdade? Ela ficou grávida. Passou-se os 9 meses. A criança vem ao mundo. Vem Isaac, um menino lindo. Sorriso. Sorriso. É um dos significados desse nome. Sorriso. Porque era alegria. De repente, ele com uns 10 ou 12 anos, o Senhor manda Abraão dar cabo na vida dele. Abraão prontamente atendeu. Eu vou contar agora o segredo de Abraão. Sabe por que ele logrou êxito nisso? Porque ele não contou para Sara. Pode procurar na Bíblia. Ele não falou para ela que ia fazer isso. Imagine se ele fala para ela o que ia acontecer. Ela ia dar um jeito de esconder ele do pai. Para não acontecer isso. Isso é o livro de Acrescentar em 2 Samir, tá? Não tem na Bíblia, é minha interpretação. Porque ela amava também aquele menino, saiu de dentro dela. E ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E a gente vê na história, nesse texto, que eles vão indo pelo caminho. Abraão tinha 100 e tantos anos, Isaac 12. Quem correria mais? Eu quero dar um exemplo para você aqui. Isaac é um dos significados, é um dos símbolos de Jesus. Ele foi um cordeiro mudo. Não lutou para ir para o matador. Ele simboliza Jesus. Ele está profetizando Jesus. Isaac. Se você vê dos 3 patriarcas, o que menos problema teve na vida foi Isaac. Porque se submetia. Porque obedecia. Porque ele tinha entendido na vida dele que é melhor obedecer do que sacrificar. Pode estudar a palavra, você vai ver. Isaac foi o que mais bem sucedido e menos problema teve, porque obedeceu. Obedeceu. Oxaramás. Obedeceu. Obedeceu em tudo. Oh, Jesus. Esse homem era Jesus simbolizado. E eles estão caminhando para o holocausto. O burrinho estava levando a lenha. O pai dele com o cutelo amarrado na cintura. Ele chega para os moços dele e diz: fiquem aqui. Está ali na Bíblia, é só você ler. Fiquem aqui que eu e o menino vamos subir e adorar. E voltaremos, no plural. Não é voltarei. Voltaremos, eu e ele. Mas eu vou matar ele, como é que nós vamos voltar? Não sei, Deus vai fazer alguma coisa. Esse era o coração daquele pai, que é o primeiro pai que nós estamos vendo hoje. Quando eles começam a subir a montanha, Isaac faz a pergunta para o pai. E eu imagino o pai ouvindo aquela pergunta. O coração dele, como ficou. Pai, nós estamos subindo para adorar. Está aqui a lenha. Está aqui o álcool para acender o fogo do churrasco. Está aqui o fósforo. Está aqui o cutelo. Mas cadê o cordeiro? Ai, Senhor. Abraão podia ter dito para ele: o cordeiro é você, meu filho. Mas ele não falou. Ele falou assim: o Senhor para si proverá. Esse era um homem que tinha fé, gente. Nós temos que aprender com esse pai. Como pai, nós temos que ter fé. Como pai, nós temos que olhar na frente as coisas. Como pais, nós temos que almejar o melhor para os nossos filhos. E era isso que estava no coração daquele pai. Mesmo que ele morresse, ele sabia que para ele seria o melhor. Porque era Deus quem estava mandando. E o que acontece?
ele começa a amarrar o menino na lenha, gente. Ou seja, Isaac já não tinha mais dúvida. E você não vê nenhuma narrativa de protesto do menino. Ele se calou. Veja, Jesus na vida de Isaac. Ele estava pronto. Quando Abraão levantou o cutelo para degolar o menino, o anjo bradou do lado de Abraão e disse: pare agora. Agora eu sei que você tem fé para entregar o teu filho. E abençoa a vida de Abraão. Pai, se Deus te pedir, entrega. Entrega. Não retenha. Não segura. Não segure. E o que aconteceu? Abraão olhou num arbusto um cordeiro preso pelo chifre. Eles adoraram a Deus, sacrificaram o cordeiro e desceram, como ele tinha dito para os servos dele. E o próximo capítulo é a chegada de Abraão de Moriá. Sabe por que Sara não sabia? Alguns teólogos dizem que ela morreu nessa chegada, porque eles foram contar para ela o que tinha acontecido. E ela morreu do coração. Isso são historiadores que dizem. Não está na palavra. Mas eu acho que é bem provável que tenha acontecido. Chegaram para a velhinha e disseram: nós ia matar o Isaac. Ela disse: o quê? Caiu dura. Morreu. Porque era amor. Eu sei, eu sou pai. Eu sou pai. O segundo pai que eu quero que a gente estude hoje está lá em Mateus capítulo 1, no verso 19. Gente, é um pai que, se a gente não cuidar, ele passa despercebido pela nossa vida. E a gente não dá importância para ele. Mas é um pai maravilhoso. E vocês vão entender quem é esse pai. Mateus capítulo 1, verso 19. Esse pai foi José. Esse pai foi José. O texto diz o seguinte: mas José, esposo de Maria, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Aí o que aconteceu? O anjo vem, fala com ele: não, José, não faça isso. O que está concebido em Maria é de Deus. Eu quero falar sobre o costume da época, gente. E a gente, por isso que esse pai às vezes passa despercebido. Fala-se muito da mãe, mas olhe esse homem. Olhe esse homem. Jesus nasceu na família deles por causa de José. José tinha a linhagem de Davi, para que se cumprisse em Jesus aquilo que se dizia lá no livro dos Salmos: a linhagem de Davi há de ser levantada por um Messias que há de vir. José era o descendente de Davi. Ele estava na raiz de Davi. Jesus só veio para aquela família também por causa de José. Porque ele era um homem justo. A palavra dá testemunho dele como sendo um homem justo. Aí eu pergunto: pai, qual é o testemunho que nós temos de você? Justo ou injusto? Santo ou profano? Pio, cheio de fé, ou ímpio, sem fé nenhuma? Olha o que esse homem foi. Gente, o costume da época era: se uma mulher engravidasse antes do casamento, o que deveria acontecer com ela?
Ela deveria ser levada para fora dos muros da cidade e apedrejada por adultério. Maria poderia ter sofrido isso se não fosse esse homem justo. Honrá-la, amá-la e aceitar o propósito que Deus tinha para a vida dele. O propósito de Deus, às vezes, para nós, pode ser muito complicado, gente. Muito difícil. Mas eu digo para você, se você entrar nesse propósito, você vai ter êxito. Você vai ser feliz. José foi feliz. José foi um homem feliz. José foi um homem realizado. Sabe o que eu fico imaginando? Ele pega a mulher dele, porque eles sabem que o rei ia perseguir, porque ia fazer um recenseamento, ou seja, um levantamento. O IBGE ia bater lá na porta deles, perguntando se tinham crianças. Porque, lembre-se, Herodes ficou sabendo dele e queria matar, como matou todas as crianças de certa idade para baixo. José, com todo o amor que tinha, pegou Maria e fugiu para o Egito. Fugiu para o Egito. Lá ficou no Egito anos, escondendo Maria e Jesus da perseguição. E eu fico imaginando como foi o crescimento do menino Jesus. Vocês pensam? Você acha que Jesus não aprontava? Jesus, de certo, subia na árvore lá, deixava o cabelo de José em pé. Meu Deus, menino, desce dessa árvore. Com os irmãos dele lá, com o Tiago, com os outros tantos que ele tinha. Ele era o mais velho, mas José cuidou dele. E o costume da época era que o ofício do pai era ensinado para o filho. José era carpinteiro. Ou seja, para os nossos dias, José era um arquiteto. E ele ensinou o serviço de carpintaria para Jesus. Eu quero contar um mistério para vocês aqui. Por que Jesus começou a aprender a trabalhar com madeira? Por quê? Vocês já pensaram nisso? Porque possivelmente a cruz foi feita por algum carpinteiro conhecido de Jesus. Mas eu quero falar do pai José. Ele cuidou daquele menino com esmero. Ele cuidou daquele menino com graça. É efeito sonoro, tá, gente? Era assim mesmo. Tinha combinado isso. Ele pisou na madeira e ela quebrou. Ele era carpinteiro, né? Vocês entenderam? Veja, com 12 anos, a palavra de Deus diz que Jesus subiu com seus pais ao templo para adorar no período de adoração anual. Mas eles tinham outros filhos também. E voltaram embora. E esqueceram Jesus para trás. É interessante esse texto. É interessante. Você já foi esquecido? Gente, eu não consigo entender como que um pai esquece um filho. Mas é que ali era diferente. Mas eu já convivi com pessoas... Tinha uma pastora numa igreja que a gente já foi, que ela esqueceu o filho no shopping, gente. O shopping tem um poder na cabeça da mulher que eu queria descobrir qual era para repreender e acabar com isso na cabeça da minha filha e da minha mulher. Porque, olha, aquilo deixa a mulherada deslumbrada, é impossível. E a mulher largou o filho lá no shopping. Depois de um tempo ela lembrou do cabeção e voltou buscar ele lá. Achou o cabeção lá no meio do shopping. Mas Jesus não estava no shopping. Jesus estava no templo.
E a palavra diz que ele estava discutindo com os doutores da lei sobre a lei. E os doutores da lei diziam assim: quem é este menino que tem tanto conhecimento da lei? E alguns vinham e diziam: é filho de José, o carpinteiro. Como é que pode um carpinteiro conhecer tanto da lei de Deus? O costume seria que um sacerdote geraria um filho que conhecesse, porque estava convivendo com a lei. Mas isso não é verdade. Olhe na história da palavra de Deus e você vai ver que não é verdade. Os filhos de Eli eram filhos de um, e o que eles fizeram? Profanaram o templo. Acabaram com as coisas de Deus, ao ponto de Deus não suportar mais aquela situação. Mas José foi um pai honrado, que cuidou bem de Jesus. E eu imagino Jesus com 33 anos de idade, em plena vigor físico, em pleno conhecimento da vida, porque com pouca idade a gente é muito imaturo, a gente não conhece muito, mas ele era uma pessoa diferente. Sendo crucificado na cabeça do pai dele, como é que isso foi? Alguns dizem até que ele já havia falecido antes disso. Mas eu fico pensando, como pai, no lugar de José. Aí eu pergunto para você, pai, como você tem cuidado do seu filho? Como tem sido sua vida de pai? O terceiro pai que eu quero falar é o meu pai. Foi o meu pai. Foi tudo aquilo que ele fez por mim. Meu pai, o nome dele era Antenor. E ele me deu o nome de Samir. É tão engraçado isso, né? Ele não gostava do nome dele. E eu, até saber o significado do meu, também não gostava do meu. E a gente teve um embate uma vez, foi engraçado. Eu falei para ele: por que você me deu esse nome? Daí ele falou: porque eu era radialista, meu pai era radialista. Lá no interior do Paraná, numa cidade chamada Venceslau Brás. Ele trabalhou anos de radialista em Venceslau. E lá havia uma colônia árabe muito grande, era muito amigo deles, os árabes. E ele gostou desse nome. E me presenteou. E eu trabalhei no banco, no Bamerindos, anos. E era muito interessante. Quando eu era caixa, vinham os árabes falar comigo. E eles me davam as coisas para eu fazer e diziam assim: ô primo, tudo bem? Aí eu ficava meio sem graça. Alguns até diziam: ô primo, beleza, tamo aí, é nós juntos aí na fita. Mas pelo meu nome, eles me reconheciam. Muitas vezes que eu vou conversar com as pessoas e a primeira pergunta que a pessoa faz é: qual é o seu sobrenome, Samir? Matou, né? Isso é um farso árabe, né? Mal sabem eles que eu sou de linhagem judaica. Então, esse era um embate que eu tive com ele, do nome. Aí eu falei para ele: por quê? Daí ele falou: menino, bem assim, você já é bem grande, vá lá e mude o teu nome. E eu fiquei pensando naquilo, sabia? Por que eu vou mudar meu nome? Por que eu vou fazer isso? Depois eu fui me tocar da burrice que eu tinha falado para ele. E daí sabe o que eu fiz? Fui estudar o significado do meu nome. A Jane diz que prefere um lado do significado do que o outro. São dois significados judaicos, porque tem um significado árabe também, que eu prefiro ficar com o árabe em alguns momentos. Eu vou falar pelo árabe primeiro. O árabe é joia raríssima. Oh, aleluia, né? Joia raríssima. Eu fico pensando: Jesus, obrigado. Sou árabe agora. Mas judaico.
São 2 significados. Espinho. Viu? Por isso que ela fala que não gosta desse significado. E amigo. Às vezes a gente, agora não mais, ela não fala isso. Mas ela fala assim, eu prefiro o amigo. Porque eu estou cutucando ela igual o espinho, né? Às vezes, em alguma situação. Eu prefiro um amigo. Mas meu pai era uma pessoa muito inteligente. Ele falava italiano. Ele falava espanhol. Ele tinha uma redação, uma letra. Que vontade de ter uma letra igual a dele. A letrinha dele era desenhada. Gente, ele trabalhou numa empresa, ele fazia ofícios. Para vocês terem ideia, durante anos da empresa, os ofícios dele ficavam nas paredes para serem seguidos de exemplo. Porque ele era uma pessoa extremamente inteligente. Muito capaz. Uma vez ele foi em Santa Felicidade. E agora eu vou falar um dos probleminhas que ele tinha. Ele foi em Santa Felicidade jantar. E ele chegou e se assentou na cadeira do restaurante e pediu tudo para o cara em italiano. E o meu pai era branquinho, mas ele tinha o cabelinho pichain. O cabelinho ruim, né? O italiano, mal educado, falou para ele assim, eu não sabia que preto falava italiano. Ele se levantou e falou para o cara, você não é digno de eu ficar aqui. E foi embora. O bichinho era duro. Ele era orgulhoso. E isso foi um grande problema na vida dele, que afastou ele de Deus. Não estou falando mal dele, gente. Não entenda isso. Eu estou contando uma das fragilidades da vida dele. Isso durante anos afastou ele de Deus. O orgulho. Ele veio para cá, olha o que aconteceu. Aí ele saiu de Venceslau, foi para Siqueira Campos, trabalhar na mesma rádio, mas em Siqueira, na Rádio Educadora. E era no tempo do regime militar. O que esse homem fez? Meteu o pau no regime. Gente, hoje a gente pode falar mal do PT, porque nós somos livres. Falar mal do PMDB, porque nós somos livres. Falar mal do PSDB, nós somos livres. Mas antigamente não podia se falar mal do regime militar. Quem viveu o tempo do regime militar sabe o que eu estou dizendo. Era uma mordaça. E ele falou mal. No outro dia, o DOI-CODE, que era a polícia militar, prendeu ele. Ele foi preso porque ele falou mal do regime militar. Gente, numa cidade que era um ovo, acho que tinha 5.000 habitantes. Os caras foram lá. Ele ficou 2 dias preso. Abandonou a Siqueira Campos, veio para Venceslau Braz de novo, ficou mais uns dias e veio embora para Curitiba. Desistiu de ser radialista. Ele dizia o seguinte, se eu não posso falar, eu não quero falar. Se eu não posso falar, eu não falo também. Quando ele poderia vir para Curitiba e se dar muito bem como radialista, pela cultura, pelo conhecimento e pela experiência que ele tinha. Mas ele não quis. Mas eu quero falar agora das coisas boas que esse homem me ensinou. Esse homem me ensinou a ser honesto. Honesto. Uma vez, quando a gente estava na primeira série, veja que interessante, agora que eu estou me tocando nisso. Quem tem mais idade, o que tinha de brinquedo no mercado para vender? Vocês vão lembrar. Quem tem mais um pouquinho de idade. Eram jipinhos e soldadinhos. Por que isso? Para enfiar a goela abaixo da gente, o quê? O regime militar. Eu não me toquei, agora que eu tô tendo esse insight, essa revelação. E na escola que eu fui estudar, a professora tinha uma caixa cheia desses jipinhos. Cheia. Gente, nós éramos pobre. Mais do que marré até. Muito pobrezinhos. E ela virou em cima da mesa dela e falou, vocês podem pegar para brincar.
E eu peguei 3, eu me lembro até hoje, 3 jipinhos. Só que na hora de devolver, eu devolvi 2 jipinhos. Eu fiquei, emprestei. Quando eu cheguei em casa e eu estava brincando, minha mãe veio e perguntou: de onde é esse brinquedo? Porque ela sabia que nós não tínhamos. Os meus brinquedos eram lata de leite ninho furada com arame que a gente puxava, rodinha, não sei do que era aquelas rodinhas bem fininhas dele, que a gente fazia um ganchinho assim, empurrava com pau, não sei do que era aquela rodinha fininha, mas era essas coisas. Gente, eu era feliz, não tinha que correr atrás de Pokémon. Hoje em dia as crianças estão correndo atrás de demônios. Mas depois nós falamos sobre isso. E olhou o meu carrinho e falou: isso aqui não é normal. Da onde você arrumou? Aí eu falei: a professora me deu. Segundo, mentira, né? Não, segundo pecado. Primeiro, roubo. Segundo, mentira. Ah, te deu, que legal. Então pode brincar. No outro dia, minha mãe disse: hoje eu vou levar você para a escola. Pega o seu jipinho que a sua professora te deu e vamos lá conversar com ela. E eu fui, gente. Ai. Cheguei na escola, minha mãe disse: eu quero falar com a professora dele. Chegou eu lembro até hoje disso, gente. Chegou lá porque ela e o meu pai tinham conversado, por isso que eles fizeram isso. Professora, ele chegou em casa com esse jipinho, dizendo que a senhora deu para ele. A professora olhou para mim, com cara de interrogação, assim, eu conseguia ver a interrogação na cara dela. Ah, eu dei? Ela pensou um minuto dela, me deu uma piscadinha e falou assim: é verdade. Dei mesmo. Ou seja, ela queria encobrir o meu pecado. Mas a minha mãe entendeu e disse: não, senhora. Nós conversamos em casa, eu e o pai dele. O que é dele, é dele. O que não é dele, não é dele. Eu preciso que a senhora me ajude a ensinar essa lição a ele. E eu fiquei sem o jipinho, gente. E cheguei em casa, fui conversar com quem? Com o seu Antenor. Explicar para ele aquela história. O que aconteceu, filho? Por que você fez isso? Eu não sabia explicar, não tinha como explicar. Como é que vai explicar o inexplicável? Aí ele me aconselhou, me explicou. Ele disse o seguinte: filho, nós somos pobres. Mas nós estamos pobres, mas nós não somos pobres. O maior pobre é aquele que é pobre de espírito. Deus pode nos honrar. Deus pode nos abençoar. Deus pode pôr a gente como um príncipe ou entre os príncipes. Mas se nós tivermos caráter, se nós tivermos justiça de Deus no nosso coração, Deus quer pôr homens dele em lugares de destaque, mas homens que são dele verdadeiramente, que o coração seja 100% dele. Porque nós estamos vendo no nosso país hoje homens que têm título de pastor, que não tem nada de Deus no coração. Homens que se dizem de Deus em lugares de destaque, envolvidos até as tampas com roubo, com corrupção, com mentira, com prostituição. Pessoas que deveriam ser referencial para outras pessoas estão escandalizando Jesus nessa terra. E a palavra de Deus diz: ai daquele que fizer o seu irmão pecar, ai daquele, antes não tivesse nascido. Esse é o peso que a palavra nos impõe. Esse é o peso de querer ser verdadeiramente servo de Deus. Não pactua com mentira, não vive em pecado,
Não vive falando uma coisa e vivendo outra. Esses dias atrás eu vi um homem de Deus na assembleia. Esse homem assumiu o púlpito dizendo: assim diz o Senhor. Gente, para você falar isso, tem que ter muita autoridade. Mas aquele homem tinha, porque tudo que ele falou era verdade. Tudo que ele falou era verdade. Acusando o pecado do presidente da Câmara, que diz ser homem de Deus, está envolvido em um monte de nojeira. Um monte de nojeira. Esse homem era de uma denominação que tinha um certo número de membros. Mudou para outra, bem maior, com intenção de ter mais votos, gente. É puro e simples ver isso. Homens que se dizem ser de Deus se corrompendo, se vendendo. Essa lição meu pai ensinou com um jipinho. Com um jipinho da escola. Não se corrompa. Não se corrompa. Não venda aquilo que você tem de melhor, que se chama caráter. Não venda. Isso não tem preço. Sabe por quê? Você vai ganhar dinheiro, mas a tua alma vai viver eternamente no inferno. É isso que vai acontecer. Condenação. Convivi durante 24 anos com meu pai. Lamento não ter convivido mais. Como eu gostaria de ter ele. Eu hoje vejo meus filhos, eles não viram meus filhos. Ele não viu meus filhos. Ele amava os filhos dos outros, porque ele almejava ser avô. Ele queria demais ser avô. Ele tinha uns tantos netos lá no conjunto onde a gente morava. Nossa, como ele amava aqueles netos dele. Mas os netos dele mesmo, ele não viu. Ele não viu. Ele era um tremendo de um sarrista. Se você bobeasse perto dele, podia saber. Ele ia tirar onda da sua cara. Eu me lembro de um episódio da Jane. Eu não vou contar, só me lembrei. Ela caiu na área e ele, bateu o pênalti. E esses dias, nós estávamos em casa, e minhas irmãs vieram visitar a Jane, e eu não sei o que eu estava fazendo outra coisa. Elas estavam conversando lá na sala, e a minha irmã mais nova falou assim: meu Deus do céu, Samir, hoje o Caio estava seu antenor puro. Porque tudo que falava ele tirava onda. Tudo que falava ele descascava. Meu pai era assim, gente. Sabe o que é isso? É algo que Deus fez para ele atrair as pessoas. Para ele estar perto das pessoas. Meu pai era daquela pessoa do toque, sabe? Que gostava de toque, que gostava de abraço, que gostava de beijo. Minha mãe já era o avesso. Ui, menino, sai daqui. Tô com calor. Não vem pegar em mim aqui, não. Agora não. E meu pai dizia: ai, vem cá, meu filho. Então, como eu aprendi com aquele homem? Quando eu fui me alistar para o quartel, ele serviu o quartel. Foi interessante o que aconteceu. Eu estava naquela torcida, no meu tempo de se apresentar, todo mundo ia, porque o quartel tinha dinheiro, então todo mundo ia. Quando foi a minha vez, porque a gente faz um exame médico, não sei como é que é hoje eu acho que não pode mais ser assim, mas naquele tempo, todo mundo ficava peladão numa sala, tudo junto assim. Pensa num negócio desajeitado. Não, é sério, vocês dão risada que não era vocês. Aí é pior, olha só, os caras vêm analisando você, aí quando chega na tua frente ele fala: vira de costa. Misericórdia, Jesus.
Não, vocês dão risada, né? Aí ele pediu para eu levantar meu pé assim, né? Para ele ver. Aí eu tinha um número lá, sabe? Daí ele anotou na minha ficha, número tal, pé plano. Aí eu disse, graças a Deus, acho que eu não vou servir. Eu sou tão chato que meu pé é chato. Aí o cara perguntou para mim assim, depois que eu vi, dói para caminhar? Nossa! Dói pra caramba! Mentiroso. Não aprendeu essa lição, né? Achando que ia ser livre. Que nada, gente. Fui lá. Aí eu fui fazer a entrevista com o tenente. Aí eu levei meus olerites e o olerite do meu pai. Meu pai sofreu um AVC muito cedo, gente. Ele ficou na cama muito cedo. Ele era uma pessoa muito nervosa e ele sofreu esse AVC e ficou em casa. Ele viveu anos debilitado por causa desse AVC. E ele se aposentou por invalidez. E eu já trabalhava no banco. Eu entrei no banco com 14 anos. Hoje em dia, se uma criança de 14 anos for trabalhar, é um absurdo isso. É melhor ficar na rua roubando, matando, cheirando cola, fazendo porcaria, mas trabalhar não. E eu fui trabalhar com 14 anos. E isso me trouxe dignidade. Isso me trouxe hombridade. Isso me trouxe tantas coisas, gente, que eu aprendi. Eu era um mocorongo quando eu fui trabalhar no primeiro dia. Eu me lembro até hoje disso. Minha mãe me pegou pela mão. Entramos no ônibus, que era o Parigô de Souza. Fomos até o terminal do Boqueirão. Pegamos o Boqueirão. Ela junto comigo, gente. Eu com 14 anos. Descemos lá na Carlos Gomes. Ela falou, é aqui que você desce. E me levou até onde eu ia trabalhar. Que era lá na Cândido Lopes, em frente à Biblioteca Pública. É assim que você faz. Na hora de voltar, você faz assim, 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 assado. Foi uma vez só. Mas, que mocorongo, não sabia andar sozinho pelo centro. Cheguei lá, eu não tinha boca para nada. Imagine, hoje é um tagarelo. Não tinha boca para nada. A moça falou para mim, você conhece a cidade? Não. Perguntou para o outro que entrou no mesmo dia que eu, você conhece? Então você vai trabalhar externo e você é interno. Deus já estava no meu favor, gente. Já estava me favorecendo, eu não saía na chuva, não precisava ir na rua. E eu o outro que conhecia a cidade. Deus conhece tudo. Mas eu aprendi trabalhando no banco e com 18 fui para o quartel. Levei na entrevista com o tenente, 3 dias depois, indo para o quartel. Ele me chamou para conversar. E ali foi uma conversa de amigo. Ele perguntou para mim assim, você preencheu aqui na sua ficha que você é arrimo de família, ou seja, que você ajuda em casa. Eu comecei a tirar o meu olerite e o olerite do meu pai e mostrei para ele. Eu falei para ele, Senhor, eu realmente ajudo em casa. Se o Senhor puder me livrar, eu lhe agradeço. Mas com muita humildade, gente. E ele me livrou. Naquele dia eu fui dispensado. Naquele dia eu fui dispensado do quartel. Quando eu cheguei em casa, meu pai perguntou para mim, todo feliz, e daí, quando é que você vai começar a servir? Eu falei para ele, nunca. Eu fui ali, não sei por que a gente tinha tanto medo de quartel no meu tempo. Você acredita que depois eu me arrependi de não ter ido? Me arrependi. Deveria ter ido, sim. Deveria ter aprendido o que muita gente aprendeu lá dentro. Mas daí ele ficou triste porque eu não fui. E mais triste ainda ele ficou por causa do motivo que eu não fui. Que eu disse, pai, eu ajudo em casa. E para um pai isso é terrível. Para um pai isso é terrível. Pai, o meu salário ajuda a manter a casa. Ele chorou aquele dia. Chorou. Eu me lembro disso. Eu falei, pai, não esquenta. Estamos juntos. Vamos crescer. Vamos fazer. Eu quero ser benção. E aí ele ficou meio nervoso e tal. Aí minha mãe falou para ele, desde que esses meninos, porque os 3 mais velhos foram trabalhar, as coisas aqui em casa melhoraram muito. Então, gente,
Filho, honre teu pai e tua mãe. Sirva. Se for preciso dar o salário inteiro, dê. Se for preciso dar o salário inteiro, dê. Ah, pastor, você está louco? Aquele mês eles podem estar precisando. Aqueles meses eles podem estar precisando. Honre teu pai e tua mãe, que você vai ir bem nessa terra. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz. E eu quero falar sobre um quarto pai. E daí nós vamos encerrar sobre esse quarto pai. O meu pai espiritual. O pai que cuida de mim. Todos nós precisamos de um pai para cuidar da gente. Todos nós precisamos ter um pai espiritual. Todos nós precisamos ter alguém que ore por nós, que vele pela nossa vida. Gente, às vezes eu estou esmigaiado, como diz o baiano, destruído. Eu ligo para o meu pai e converso com ele. Ou falo para ele, vem aqui em casa, por favor. Eu preciso conversar com você. Essa é a figura, na visão da nossa igreja, do discipulador. Aquele que cuida de nós. Aquele que atende nossas vidas. E essa pessoa me ama, eu sei que ele me ama demais. Porque se não me amasse, não ia mais aguentar. Meu Deus do céu, como ele me ama. Até hoje ele cuida de mim. Faz anos que a gente caminha junto. E ele cuida de mim ainda. Todos nós precisamos ter um pai. Todos nós. Todos, sem exceção. Por quê? E aqui eu quero concluir hoje. Lembra no começo que eu falei? Aquela frase, menino, pare de bagunça, senão eu vou falar para o seu pai. O pai é a figura de maior autoridade, mas a mãe é a figura de maior influência. Aí todos confundem a questão da mulher mandando dentro de casa. Não é verdade. A mulher, sim, tem o poder de influenciar. Mas aí nós temos que olhar para a palavra. A mulher sábia influencia para a edificação da casa. A mulher tola para a destruição da casa. Destruição. Por isso, esposa, agora um pouquinho para você. Se você está precisando de sabedoria, como disse Tiago, peça a Deus que dá liberalmente, sem negar. Por quê? Para que as coisas fiquem dentro da ordem que devem ser. O mundo hoje em dia ataca a família de todas as maneiras que ele consegue. De todas as maneiras que eles podem, eles atacam a família. Atacam. Atacam. Dizendo o quê? Esse negócio de homem mandar em casa, acabou. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E não é verdade. A mulher é mais frágil. A mulher é mais frágil. Existe peso no ombro da mulher hoje em dia que ela não suporta. O que está acontecendo com as mulheres? Estão se acabando. O maior índice, saibam disso, mulheres, o maior índice de depressão mundial está entre as mulheres. Por quê? Porque elas têm que cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora para alcançar os sonhos. E se perdeu
A família. Na faculdade, um dia, eu ouvi de uma professora de filosofia: a família da margarina não existe mais. Mas que família de margarina é essa? Fiquei pensando. Família da margarina é aquela onde o pai trabalha fora, a mãe não trabalha, e eles têm, olha o que ela estava descrevendo, gente, um casal de filhos, onde o filho homem é o filho mais velho e a filha é a mais nova. E todos os dias eles almoçam junto e são felizes. Para ela era a família da margarina. Para mim, é a família da Bíblia. Eu levantei e falei para ela: isso não é verdade. Eu tenho uma família assim. Sou casado com uma única mulher há 22 anos. Ela não trabalha fora. Está procurando, gente. Se souber alguma coisa, dá uma força aí. Mas por que eu quero dizer isso para vocês? Quando a Anne nasceu, a Anne hoje tem 15 anos. 15 anos. 15. Ela deixou o trabalho. Para quê? Para cuidar da Anne. Hoje em dia, judiação, eu morro de dó de manhã, quando estou indo para a aula com a Anne, vendo aquelas mães nesse frio, gente, com as crianças embrulhadas, levando para a creche. Tirando de casa cedo o filho que poderia estar dormindo. E ela também descansando. Por quê? Porque ela precisa trabalhar. A sociedade empurrou ela abaixo, que a mulher precisa sair para trabalhar. Porque nós temos sonhos. Nós precisamos comprar uma televisão de 60 polegadas. Nós precisamos comprar um carro. 0. E aí vive um inferno. A mulher assume um peso terrível. Não estou condenando isto. Estou dizendo que a sociedade empurrou para a mulher uma responsabilidade maior do que ela possa suportar. Qual era a função da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó? Cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos. Hoje os filhos são educados por pessoas que nem Deus conhece. Muitos deles estão ligados a poderes malignos. Pessoas sem temor de Deus estão cuidando dos teus filhos lá nos lugares aonde você leva. Por quê? Porque nós temos que trabalhar. Pai, você é responsável para dar segurança para a tua mulher. O que a mulher espera do marido? Primeira coisa, segurança. Segunda coisa, amor. Terceira coisa, provisão. Provisão. Me perdoe aqui o que eu vou falar. Tem muita mulher com sultão dentro de casa. Vagabundo que não trabalha. Perdão, de novo, mas é um vagabundo. Não tem sonhos, não tem ambição, não tem desejo de fazer nada. Só de ficar em casa. O que está fazendo? Nem cuidar do filho direito não cuida. É um sultão sendo sustentado. Coitada da mulher, ó. Se desdobra a trabalhar. Vai. Gente, eu estou falando o que eu vejo. Mas o teu marido? Ah, ele faz bombonzinho para vender. Ah, meu Deus do céu. E quando não vende o maldito do bombom, a conta de luz e de água vence. E quem que fica sobrecarregada com o peso? A coitada da mulher. Porque o sultão não pode trabalhar. Gordo, que nem um pachá. Com aquela pança gigante. Que vergonha. Que vergonha. Gente, eu fiquei 1 ano desempregado. Eu quase morri.
Algumas vezes eu pedi para Deus, me leva, porque eu não tenho mais propósito de viver nessa terra. Se eu não posso trabalhar para sustentar a minha casa, eu não tenho mais propósito de viver. Eu pedi isso para Deus, vocês acreditam? E no dia que a Jane chegou em casa e o telefone tocou, era o diretor da escola, porque ela tem 2 formações, então vamos fazer a propaganda para ver se a gente acha, Jane, alguma coisa. Ela é formada em letras e ela dava aula. Agora ela é nutricionista, que é o sonho da vida dela. Então, se vocês souberem, irmãos, ajuda nós aí. Tocou o telefone, eu cuidava do Caio. Eu cuidava do Caio, gente. Com a maior honra do mundo, eu cuidava do Caio. O Caio tinha 6 meses de idade quando eu fui mandado embora do banco. 6 meses e eu cuidei dele. Ele é meu brother hoje por causa disso, porque a gente se ligou demais. Crescemos junto, eu e ele, 2 crianças. Ele bebê e eu também, cuidando de um bebê. Aí tocou o telefone, a Jane atendeu, era o diretor da escola que ela trabalhava. Isso já fazia 1 ano que eu estava desempregado. Tocou o telefone, o diretor dizendo o seguinte: Jane, você perdeu as suas aulas aqui na escola, porque você era contratada e chegou uma concursada do interior que assumiu as suas aulas. Tchau. Simples assim. Né, Jane? Simples assim. A Jane no telefone, eu me lembro até hoje, gente, começou a chorar e falar para ele: eu não posso perder esse emprego, meu marido está desempregado. Naquele dia, eu falei para Deus: me mate. Me mate. Minha mulher está sobrecarregada. Ela não merece. Mas como Deus é amoroso, como Ele estende a graça e a misericórdia dEle para nós. Ela falou naquele mesmo dia. Eu fui num curso e tinha no quadro que tal escola estava precisando de professores. Me leve lá que eu quero ver se eu consigo. E você, Deus me falou, ligue para o seu amigo do tal mercado, que hoje nós estamos lá há 19 anos, que ele não é tanto teu amigo assim, ele vai te contratar. Gente, no mesmo dia, ela e eu fomos contratados. No mesmo dia. No mesmo dia. Se você está passando dificuldade, vou dizer para você, isso não é exclusividade sua. Nesse momento que nós estávamos desempregados, chegou dias que eu abri o armário e dissemos, é a última provisão. Então isso não é exclusividade sua. Fizemos a comida e oramos, obrigado, Senhor. O Senhor vai nos ajudar. De tarde, Deus mandou uma compra de coisa que a gente nem comia veio. Danoninho. Ixi, gente, aqueles negócios tudo chique. Aqueles patezinhos. Que coisa chique. Nós estávamos comendo pão com margarina, mesmo patezinho de peito de peru. Jesus. Gente, meu filho, sequer uma vez, isso eu falo para a honra e glória do Senhor Jesus, ficou sem fralda. Quando estava acabando, Deus provia. Quando estava acabando, Deus provia. Quando estava acabando, Deus provia. Lavamos algumas fraldinhas, né, Jane? Ficava penduradinha lá no varal. Não era vergonha, não. Não era vergonha lavar a fraldinha. Nossas mães cresceram conosco lavando fraldinha, não é, Tuti? Eu me lembro daqueles varal branquinho. Era a fralda da gurizada. Oh, maravilha! Então o Pai espiritual, gente, vai nos conduzir no propósito da vontade de Deus. Ele vai nos ajudar a enxergar melhor as coisas de Deus para a nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo em tanta luta que nós não conseguimos sequer levantar a nossa cabeça e olhar para aquilo que Deus tem para nós. Aí vem o Pai espiritual e diz: filho, olhe para frente. Não olhe para baixo. Olhe para frente. E quando não está conseguindo enxergar, olhe para cima. Deus faz. Deus faz acontecer.
Quais são as 3 coisas que o Pai faz conosco? 3 coisas. Primeira, Ele estabelece em nós identidade. Como que é o seu nome? Do quê? De Lima? Como que é o teu nome? Oh, Jesus! Olha a identidade do Pai no Filho. Olha a identidade do Pai no Filho. E não é só o grain que ele carrega. As virtudes, os defeitos, várias coisas vêm junto. É ou não é? E você trouxe do teu pai muitas coisas também. Muitas coisas. E essa é a missão do pai. Transmitir para os nossos filhos identidade. Saber quem eles são. Quem você é. Eu sou um Zé Ninguém. Mentira do diabo. Você não é um Zé Ninguém. Você é filho de Deus. Herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Deus tem promessa para você. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Porque você tem identidade espiritual. O diabo tem medo de você. Por quê? Você, quando mostrar a identidade para ele, no teu nome vai estar escrito o sangue de Jesus assinando. Porque você é filho de Deus. O sangue de Jesus estabeleceu o teu nome lá no céu. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Segunda coisa que o pai estabelece na vida do filho: propósito. Você não sabe qual é o teu propósito? Vai falar com teu pai. Vai buscar teu pai. Eu não tenho pai. Peça para Deus te estabelecer um pai. Peça para o teu pai estabelecer no teu coração o propósito para que você veio. Eu não sei qual é o meu propósito. O pai vai saber e vai te dizer. É a segunda função do pai. E a terceira função, ele vai estabelecer para você um destino. Você sabe onde você vai chegar, porque o teu pai estabeleceu para você um destino. Um destino. Eu tenho feito uma autocrítica na minha vida como pai. Em casa. Gente, como a gente erra. Algumas vezes eu errei. Não foram poucas. Muitas vezes eu errei. Tentando acertar. Tentando fazer a coisa certa. Algumas vezes eu errei consciente. Outras vezes eu errei inconsciente. Mas no meu coração de pai, sempre foi buscando o melhor para eles. Buscando o melhor. Às vezes eles reclamavam, dizendo para mim, eles falam assim: ô Summer, vamos sair hoje? Sábado de tarde, normalmente eu quero descansar. E eles querem passear. Que difícil. Que duro. Eu estou moído pela semana de trabalho, pelo volume de coisas que a gente tem que viver nessa vida, mas eles não têm culpa disso. Eles não têm culpa disso. E esses dias atrás foi engraçado. Eles falaram para mim: Summer, vamos em tal lugar. Vamos em tal lugar. Aí a gente saiu, fomos andar perto de casa ali, ver umas casonas bonitonas que tem lá, dar umas profetizadas assim. Oh, Jesus, libera, esse é meu número, Senhor. Essa aqui, Senhor. Pela fé, Jesus. Gente, a gente pode sonhar. Não pode? Ó, Senhor. Certo? Endereço. Tranquilo. Xaxim social. É aqui, Jesus.
Nós passamos lá, demos uma profetizadinha. O sol já estava indo embora. Aí eu falei para eles, vamos lá no Parque Tanguá. A Jane falou assim, não acredito. Eu disse, então espera. Fomos lá no Parque Tanguá. Gente, que passeio maravilhoso no fim de tarde. Que delícia nós 4 passeando. Tiramos umas fotos. O cara até pôs uma fotona dele bonitão assim no perfil dele. Aquele entardecer atrás, assim, aquele verde. Esses são momentos que nunca vão voltar. A nossa vida é como um rio. A água continua correndo. Aquela água que passou há 5 minutos atrás, nunca mais vai passar. Então, Pai, aproveite o tempo, enquanto é hoje. Quantos de vocês falou com seu pai hoje? Quantos de vocês disse para ele o quanto você ama ele? Eu sei como alguns não têm mais o pai. Mas quantos de vocês fizeram isso hoje? De verdade mesmo, com o coração sem rancor, sem mágoa, sem dor. Esquece a dor. A palavra de Deus diz, ainda que teu pai esqueça de você, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Se você não tem teu pai, vai para o teu pai. Sabe o que o diabo quer fazer na nossa cabeça desde a infância? Destruir a figura do pai na nossa cabeça. Porque se ele conseguir destruir a figura do pai terreno, logicamente nós vamos transferir a figura do pai celeste, a mesma dificuldade. Logicamente. Então não deixe o diabo roubar o herói que você sempre acreditou que existiu dentro do teu pai. Esses heróis que a Marvel tem são pura balela. Homem de Ferro, Homem-Aranha. Me ajudem aí. Homem de Pedra, o que mais? O Hulk, Capitão América. Isso aí é tudo balela. Se você olhar para o seu pai, você vai encontrar um herói que sai cedo, de madrugada às vezes, no frio, para ir trabalhar, para trazer recurso, para cuidar de você. Doente, levanta e vai. Com dor, levanta e vai. Comece a olhar para o teu pai de maneira diferente. Comece a olhar para ele com amor de filho. Nós precisamos fazer isso. Quanto que o nosso pai se empenhou para cuidar de nós, para chegar aonde nós chegamos. Quanto? Gente, um estudo diz o seguinte, que hoje para você ter um filho de 0 até o fim da faculdade, o pai investe cerca de R$1 milhão. Nossa, eu não gastei isso com meu filho. Você não sabe? Você não fez conta? Você não contabilizou tudo? Não estou dizendo aqui que a gente deva jogar na cara do filho isso. Não, eu estou te dizendo que é empenho ser pai. Mas por outro lado, é maravilhoso ser pai. É maravilhoso. É um privilégio único. Eu me lembro quando a Jane estava grávida do Caio, que foi o nosso primeiro rebento. Ela quis ir fazer compra. Eu não sei qual é o mistério da Jane com compra. E ela foi fazer compra lá no Extra da Kennedy. A barriga dela estava enorme. Ela andava com a mão nas costas. Assim, parecia uma patinha. Andava assim devagar. E foi fazer compra lá no Extra. Ela e a irmã dela mais nova. E andaram naquele mercado. E encheram o carrinho. E a patinha andando. E andando. E andando no mercado. Daí chegou em casa. Ai meu Deus. Tô com dor. Ai Jesus, isso era de noite. E o, com perdão da palavra, o grosso cavalo aqui.
sem sensibilidade, falou, meu Deus, mas são 2 horas da manhã? Não dá para nascer essa criança mais tarde, não. Ai, não estou aguentando de dor. Daí levantei, pus roupa, pus ela dentro do carro. Fomos lá no hospital onde eles nasceram. Chegamos lá, a médica analisou ela e tal. A senhora só tem tanto de dilatação, nem sei o que é, quantos eram. Vai demorar para essa criança nascer. 2 horas da manhã, gente. 2 horas. Nós morávamos num apartamentinho ali no Xaxim. Vai pegar fogo. Nós morávamos num apartamento... Ixi! No Xaxim. No Xaxim. E eu falei para ela, bom, a médica disse que vai demorar. Pus um colchão na sala assim para eu tentar dormir para ir trabalhar no outro dia. Eu estava pensando racional. Que besteira, né? Como a gente erra. Aí, não faça o que eu fiz. Seja sensível. A dor não é em você, é nela. Ouça o que tua esposa está dizendo. Ouça. Eram 7 da manhã. Ela disse, não estou mais aguentando. Essa criança vai nascer mesmo. Gente, se eu demoro mais 10 minutos, o Caio tinha nascido dentro do nosso carro. Nós chegamos no hospital, tinha um velhinho, um médico veio no nosso encontro e falou assim, é trabalho de parto? Põe essa mulher na maca, abriu e disse, meu Deus, a criança está saindo. Corre pro lugar lá de parto, não sei, para a sala de parto. Nasceu um ruivinho. Coisa mais linda, uma cara de joelho amassada assim. Eu fui olhar e disse, meu Deus, que coisa mais linda! Aquele ruivo. Porque é um privilégio ser pai. Quando a gente se torna pai, a gente entende muito mais o amor de Deus. Quem não é pai, não conhece tão profundamente o amor de Deus. Pode conhecer sim. Mas na profundidade, você que é pai sabe o que eu estou dizendo. O pai dá a vida pelo filho. Dá a vida. Existem histórias, muitas histórias sobre pai e filho. O pai dá vida pelos 10 filhos. Mas às vezes nenhum dos 10 dá vida pelo pai. Por quê? Nós vivemos numa geração ingrata. Mas eu quero desafiar vocês. Gratidão é uma virtude que vem de Deus.